Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai focar num nome que talvez soe familiar para quem lê a Bíblia, mas que raramente ganha destaque. Arumá. Pois é, a gente tem um material aqui que investiga um pouco essa antiga cidadezinha israelita, lá da tribo de Efraim, e a fama dela, digamos assim, está quase toda ligada a uma figura bem complexa e a uns eventos bem turbulentos. O tal do Abimeleque. Então, o nosso objetivo aqui hoje é tentar entender melhor o que a gente sabe sobre Arumá, onde ficava, que tipo de lugar era e, o mais importante, qual foi o papel dela naquela história toda do Abimeleque que virou o rei lá em Siquém. Bom, vamos investigar isso. E o começo já é curioso, né? Arumá só aparece uma vez na Bíblia, uma única vez, lá em Juízes 9.41. É quase uma nota de rodapé geográfica para uma história cheia de poder, traição, conflito, bem a cara daquela época instável dos juízes em Israel. É interessante isso, né? Porque às vezes uma menção única, assim, num texto antigo, pode ser uma janela, uma frestinha que deixa a gente espiar um momento histórico bem específico. Mesmo que a gente não saiba quase nada sobre o lugar em si, essa única referência pode ser o que âncora uma história importante, como essa da Abimeleque, num lugar real, sabe? Dá um chão geográfico para a narrativa. Sem ela, talvez a história ficasse um pouco mais solta no ar. Exato. Essa ideia da menção única como janela é ótima. Então, pensando nisso, o que essa janela de Juízes 9:41 nos mostra sobre Arumá? Que lugar era esse, afinal? Olha, o material descreve Arumá como uma cidade pequena, viu? Situada naquela região montanhosa de Efraim, uma área fértil, boa para agricultura, para criar animais. Mas assim, os indícios mostram que Arumá não era um grande centro econômico, não. A economia dela parecia mais voltada para a subsistência local mesmo. Talvez umas trocas ali na vizinhança, mas nada comparado a outras cidades maiores da região. E para a gente ter uma ideia do contexto, é bom lembrar de outras cidades importantes ali por perto, né? Siquém, claro, que é central nessa história, mas também Tirza, que depois foi capital do Reino do Norte, e Siló, que era um centro religioso importante para os israelitas no começo. Arumá estava ali no meio, mas provavelmente era uma coadjuvante, uma cidade menor nesse cenário. Entendi. E a origem dela? Parece que não tem muita certeza sobre isso, né? Tem uma certa névoa aí. O texto que a gente está usando sugere que o mais provável é que Aruma tenha sido fundada pelos israelitas mesmo, depois da conquista de Canaã, sabe? Naquele período que eles começaram a se assentar nas montanhas centrais. Isso bate com o padrão de ocupação da tribo de Efraim. Mas, sendo bem honesta, a gente tem que admitir que não tem detalhes na Bíblia nem em outras fontes da época que confirmem como ela foi fundada ou como foram os primeiros anos. É mais uma dedução pelo contexto geral, né? Certo. Agora, vamos ao ponto-chave. A conexão com Abimeleque. Quem era ele e como Aruma entra na história dele? A gente sabe que ele era filho do Gideão, aquele juiz famoso, também chamado Jerubbaal. Mas não era filho da esposa principal, era de uma concubina de Siquém. Isso mesmo. E essa origem já deixava ele numa posição meio ambígua, né? Uhum. A subida de Abimeleque ao poder é contada de um jeito bem brutal. O material descreve ele como um tirano mesmo, movido por uma ambição, assim, sem limites. A história começa de forma chocante. Ele vai buscar apoio com os parentes da mãe dele, lá em Siquém, consegue dinheiro e ajuda militar dos líderes de Siquém e de Bet Milo, que devia ser, tipo, uma fortaleza ou um bairro fortificado ligado a Siquém. E com isso ele vai até Ofra, a cidade do pai, Gideão, e lá acontece o pior. Ele mata os 70 meio-irmãos dele, os outros filhos do Gideão, todos sobre a mesma pedra. Um massacre para eliminar qualquer um que pudesse disputar o poder com ele, né? Só escapou Jotão, o irmão mais novo, que fugiu para o Monte Gerizim. Nossa, que maneira sangrenta de começar um reinado. E ele realmente consegue se firmar como rei em Siquém por um tempo, certo? Sim, ele reina por 3 anos. Mas, né, um poder construído assim na base da traição e da violência dificilmente dura muito tempo em paz. A coisa virou
Começou uma rebelião em Siquém, liderada por um cara chamado Gaal, filho de Ebede. Os mesmos moradores de Siquém que tinham apoiado ele no começo, agora se voltam contra ele. A revolta também atinge Zebul, que parece que era um tipo de governador que o Abimeleque tinha colocado lá. E aí que a história fica, bom, bem intensa. A coisa esquenta de verdade. E é nesse momento crítico que Arrumá aparece de forma decisiva na história. Como exatamente isso acontece? Isso é fascinante. O papel estratégico que a Arruma ganha de repente. Quando a rebelião estoura de vez em Siquém e o Gaal desafia abertamente o Abimeleque, o Zebul consegue avisar o Abimeleque que não estava na cidade naquele momento. A situação fica impossível para ele em Siquém. Ele é forçado a recuar. E para onde ele vai? Justamente para Arruma. O texto lá de Juízes 9.40 diz claramente: Abimeleque ficou em Arruma. Então, a cidade vira mais que um esconderijo, vira a base de operações dele. É de Arruma que ele consegue juntar as tropas que ainda eram leais, ficar de olho nos rebeldes em Siquém e planejar o contra-ataque. Isso mostra um padrão, sabe? Que a gente vê em outras guerras antigas. Líderes em Apulos muitas vezes recuavam para lugares menores, talvez mais fáceis de controlar ou com gente mais fiel, para ganhar força antes de tentar retomar os centros maiores. Arruma, mesmo pequena, virou uma peça tática-chave naquele momento. Faz todo sentido. Não era só um refúgio, era um quartel-general temporário. E como foi esse contra-ataque que ele lançou de Arumá? Foi, assim, devastador, totalmente implacável. Usando as informações do Zebul e partindo de Arumá, o Abimeleque arma emboscadas em volta de Siquém. No dia seguinte, quando os homens do Gaal saem da cidade, ele ataca. Derrota o Gaal e os seguidores dele em campo aberto, mas não parou por aí não. A Bíblia descreve uma campanha brutal para retomar o controle e punir a cidade rebelde. Abimeleque luta contra Siquém o dia inteiro, toma a cidade, mata os moradores e, num gesto bem forte, para talvez impedir que reconstruíssem, ele arrasa a cidade e joga sal por cima. Até a torre de Siquém, onde muita gente se refugiou, ele incendiou. Mais mortes. Quer dizer, a mesma aliança que colocou ele no poder acabou num banho de sangue e na destruição completa da cidade que o tinha escolhido. Que demonstração de força terrível. E o próprio Abimeleque? Qual foi o fim dele depois disso? Mesmo que não tenha sido em Arumá, é parte do fim dessa história toda. Sim, a queda dele veio logo depois e de um jeito tanto inesperado, né? Depois de destruir Siquém, ele continuou a campanha contra outros focos de resistência. Atacou uma cidade chamada Tebes. Lá, o pessoal se refugiou numa torre fortificada. Quando Abimeleque chegou perto da base da torre, talvez para tentar incendiar, como ele fez em Siquém, uma mulher lá de cima jogou uma pedra de moinho, sabe? A parte de cima, móvel, que é pesada, bem na cabeça dele. Fraturou o crânio. Que morte irônica, quase, vinda de uma pessoa anônima, depois de tanta violência calculada e vitória militar. Exatamente. Ele ficou mortalmente ferido e, segundo o texto, para não ter a desonra de dizerem que uma mulher o matou, ele pediu para o escudeiro dele o matar com a espada. E assim acabou o reinado do Abimeleque, marcado pela brutalidade do começo ao fim. E Arrumá, que foi palco dessa virada estratégica dele, some da Bíblia depois desse episódio. Uma história e tanto. Mas e Arrumá? Depois desse momento chave na saga do Abimeleque, o que aconteceu com a cidade ao longo prazo? Ela simplesmente desapareceu? Tudo indica que sim. O destino dela parece seguir um caminho que, infelizmente, foi comum para muitas cidadezinhas de Israel e Judá na antiguidade. Depois da época dos juízes, veio a monarquia dividida e a região de Efraim, onde Arrumá ficava, passou por séculos de instabilidade, de domínio de grandes impérios. Primeiro os assírios, lá no século 8 a.C., que conquistaram o Reino do Norte, depois os babilônios, no século 6 a.C., que levaram Judá e também controlaram essa área. E esses impérios tinham a política de deportar as elites locais e muita gente da população comum também para outras partes dos seus territórios, para quebrar resistência, a identidade local, sabe? Mesmo quem ficava, muitas vezes era explorado economicamente e politicamente.
Cidades pequenas como Aruma, que não tinham grande importância para os impérios, devem ter sofrido muito. O material que a gente analisou sugere que a população de Aruma deve ter diminuído bastante. Ou foram deportados ou migraram para centros maiores, buscando segurança, trabalho. Com o tempo, sem gente suficiente, sem um papel claro da nova ordem, a cidade foi sendo abandonada aos poucos. Não dá para cravar uma data para o fim dela, mas é bem provável que ali pelo período persa ou talvez no helenístico, Al-Rumá já fosse só ruínas. Como tantas outras cidades que a Bíblia menciona rapidinho. O destino dela foi ser engolida pela história, coberta pelo tempo. É um lembrete, né, de como a história é feita de subidas e descidas, de surgimentos e desaparecimentos. Mas se ela desapareceu, como é que a gente pode ter alguma ideia de onde ela ficava? Tem alguma pista arqueológica? Sim, tem uma identificação arqueológica que é considerada a mais provável. O artigo menciona um sítio arqueológico que hoje é conhecido como Khirbet el-Orma, ou Orvat el-Urme, em hebraico. São ruínas que ficam a uns 8 quilômetros a sudeste da antiga Siquém, onde hoje fica a cidade de Nábulos, na Cisjordânia. E se a gente junta isso com a narrativa da Bíblia, a localização faz bastante sentido, tanto geográfico quanto estratégico. Lembra da dinâmica lá em Juízes 9? Abimeleque está em Siquém, a rebelião estoura, ele foge para Arumá, Juízes 9:41, fica lá um tempo e depois ataca Siquém de volta a partir de Arumá, Juízes 9:42 a 49. Essa distância de 8 quilômetros entre Khirbet el-Orma e Siquém é totalmente compatível com esses movimentos. Perto o suficiente para ele poder observar e atacar rápido, mas talvez longe o bastante para dar um refúgio seguro no começo. Claro, identificação arqueológica nunca é 100% garantida sem achar uma inscrição no local com o nome da cidade, né? Mas a combinação da localização, da proximidade com Siquém e até uma certa semelhança no som entre Arumá e El-Orma faz essa hipótese ser bem aceita pelos estudiosos. E as escavações lá mostraram ocupação na Idade do Bronze e na Idade do Ferro, que são os períodos que incluem a época dos juízes. Interessante essa combinação de fatores. E até o nome que a gente comentou, Arumá. O material diz que vem do hebraico e pode significar altura ou lugar exaltado. Isso combina com a localização de Khirbet el-Orma, que fica numa colina ali na região montanhosa de Efraim. Sim, combina sim. A topografia da região e do próprio sítio de Khirbet el-Orma bate com um nome que sugere elevação. Muitas cidades antigas tinham nomes que descreviam a geografia delas, então o lugar alto seria um nome bem plausível para uma cidade numa colina ou numa área elevada. Bom, então vamos tentar amarrar tudo isso que a gente conversou. Arumá aparece como essa pequena cidade nas montanhas de Efraim, provavelmente fundada pelos israelitas no começo da ocupação. O único momento de fama dela na Bíblia é intenso. Serviu de refúgio e base para o controverso Abimeleque durante aquela rebelião sangrenta em Siquém. A localização mais provável é identificada hoje como Khirbet el-Orma, perto de Nábulos, Siquém. E como muitas cidadezinhas antigas, o destino final foi o declínio, o esquecimento, levada pelas grandes mudanças históricas, pelas conquistas. É isso, né? Exato. E o valor de olhar para um lugar como Arumá, mesmo com tão pouca informação, está justamente aí. Esses lugares menores, mencionados de passagem, muitas vezes são peças que ajudam a gente a entender o quadro geral. Arumá ajuda a tornar a história da Abimeleque mais concreta, a visualizar as tensões entre cidades vizinhas naquela época antes da monarquia em Israel. Ajuda a gente a sentir um pouco da instabilidade, da violência daquele período dos juízes. Isso levanta uma questão importante, sabe? A história, como a gente vive e estuda, não é feita só das grandes capitais, dos impérios, dos nomes famosos. Ela é tecida também com esses fios menores, com lugares como Arumá, que por um breve momento podem ter sido decisivos para os acontecimentos. A estratégia do Abimeleque, talvez até o rumo da liderança naquela região, podia ter sido diferente sem aquele refúgio temporário. Mostra como o pequeno pode ter um impacto enorme em momentos críticos. Uma ótima reflexão.
E isso me faz pensar, quantas outras Arumás será que existem por aí, escondidas nos registros históricos? Não só na Bíblia, mas em toda a documentação do passado. Lugares citados uma vez só, nomes que parecem sem importância, mas que talvez guardem histórias não contadas de refúgios estratégicos, de vida comum sob pressão, de lealdades locais, de ascensão e queda em pequena escala. Fica a pergunta, né? Para quem nos ouve refletir. Que outras narrativas, que outros entendimentos sobre como as sociedades antigas funcionavam podem estar ali, escondidos, nessas referências rápidas, só esperando uma conexão nova, uma descoberta arqueológica ou simplesmente um olhar mais atento, mais curioso? O que mais essas pequenas janelas podem nos mostrar?